Olá, mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuando aqui a nossa revisão de português para a PMMG. Agora nós vamos falar de estrutura e formação de palavras. Na questão 1, diz o seguinte: a formação de palavras em língua portuguesa tem basicamente dois processos, derivação e composição. Então, quer dizer, há outros processos de formarmos palavras, mas esses dois aí são os principais, são os mais recorrentes. Levando-se em consideração tal assertiva, indica na ordem respectiva qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras: passatempo, planalto e intolerante. Então, você tem que observar o seguinte: de onde veio a palavra passatempo? Então, aí você observa que você tem o verbo passar, então é a forma verbal passa, mais o substantivo tempo. Então, nós temos dois radicais, nós temos duas palavras independentes que se juntam para formar uma nova palavra. E nesse processo de juntada desses dois radicais, dessas duas palavras, não houve alteração fonética. O que eu quero dizer com isso é que, ao juntar a forma verbal passa e o substantivo tempo, os dois termos mantiveram a sua integridade fonética. Olha, passa, tempo, passatempo. Então, quando isso acontece, porque juntamos dois radicais, então nós temos o processo da composição. Então, esse primeiro exemplo é composição. Então, você não tem a palavra composição na primeira parte da resposta, mas aí você tem que se lembrar que a composição pode ser por justaposição ou por aglutinação. Então, agora nós temos que saber o que é cada um. Então, justaposição é quando os termos se juntam sem perda fonética, sem nenhuma perda. E aglutinação é com perda fonética, certo? Ou até é melhor nós dizermos com alteração. Então, sem alteração fonética, com alteração fonética. E nessa alteração, quer dizer que é o porquê, né, vai acrescentar fonemas ou vai perder fonemas, certo? Então, aqui não houve alteração, então é composição por justaposição. Então, aqui A e B estão fora, certo? Depois, planalto. Então, você pensa, o que tem aqui como base para a formação da palavra? Plano mais alto, ou seja, é um lugar plano e alto. Então, de novo, eu tenho dois radicais. Então, de novo, eu tenho composição. Só que quando juntamos o plano e o alto, você vê que o fonema O desapareceu, porque não é plano ou alto. Então, um fonema desapareceu. Então, agora houve alteração fonética, o que nos leva a marcar composição por aglutinação, eliminando a letra D. Depois vem intolerante. De onde vem essa palavra? Então, vem de tolerante, que veio de tolerar, acrescentando aí o prefixo in, com a ideia de negação, ou seja, não tolerante. Então, nós temos simplesmente uma palavra derivada, que veio de tolerar, formando aí tolerante e acrescentando o prefixo in, né, deu a ideia de negação, intolerante, então vai cair aqui na derivação por prefixação, certo? Então, a letra C responde a número 1. E vamos a 2. Então, agora nós vamos numerar as duas colunas. Então, comecemos aqui pelo primeiro parênteses, onomatopeia. Então, nós vamos nos lembrar que é quando uma palavra imita som. Uma palavra imita ruído.
certo? Então, aí você tem onomatopeia, por exemplo, o tim-dom da campainha, o toque-toque do tamanco, da sandália, do calçado aí, certo? Então, aí você tem onomatopeia. Ou bam de bater uma porta. Então, pronto, onde nós temos alguma palavra que vai lembrar som, imitar, né? O som ou o ruído. Então, só pode ser aqui no coachar, que é o som, né, dos sapos, por exemplo. Então, quando você ouve aquele som que você chama de coachar, você está fazendo referência a uma onomatopeia. Então, o coachar dos sapos é uma onomatopeia, certo? Então, a número 3 preenche o primeiro parênteses, fazendo com que eliminemos a letra A e a letra D. Aglutinação, acabamos de falar na questão 1, então é quando as palavras vão ter, a palavra vai ter dois ou mais radicais, e ao juntarmos esses radicais para formar uma nova palavra, vai haver alteração fonética. Então, quando você olha para banditismo, você só lembra de bandido. De desconhecer, você só lembra de conhecer. Televisão, tem tele e tem mais visão. Tem visão. Tem dois radicais aí. O guarda-costas também tem dois. E o hidroelétrico também tem dois. É o hidro mais o elétrico. Aí você vai observar que em televisão nós não teremos, não é o nosso processo de composição por aglutinação. Ele vai cair em outro processo. O guarda-costas, juntamos as duas palavras sem alteração fonética. Então, não é aglutinação. Agora, no hidro, é hidro mais elétrico. Hidro, que lembra água, mais elétrico, que lembra eletricidade, então forma a palavra hidroelétrico com perda de fonemas, com alteração fonética. Então, o segundo parêntese é número 6. Já sabíamos que era, mas tínhamos que puxar pela memória aí a matéria. O hibridismo é quando nós vamos ter palavras que se formam com radicais de línguas diferentes. Então, aqui eu já coloquei alguns exemplos para você gravar, porque tem alguns, né, poucos que costumam aparecer nas provas, televisão é um deles, sociologia também aparece muito, certo? Alcômetro, palavras mais comuns no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não se toca que elas são formadas por radicais de línguas diferentes. Por exemplo, alcômetro tem o álcool que veio do árabe e metro que veio do grego, né? A televisão também são dois elementos de línguas diferentes, o tele mais a visão, ou seja, elementos que vêm, o tele que vem do grego e visão que vem do latim. Então, quer dizer que quando eu tenho a palavra televisão, eu tenho um hibridismo. Então, aqui nós vamos colocar o número 4, e assim você já tem o gabarito da questão, que vai ser letra B. Agora, a justa posição, então nós sabemos que é quando a palavra é composta por dois ou mais radicais, e ao juntarmos esses radicais para formar a terceira palavra, nós não vamos sofrer ali aquela palavra não vai sofrer alteração fonética. Então, é o caso de guarda-costas. Sufixação. Então, lembra o quê? Sufixo. Sufixo é o elemento que você vai acrescentar após o radical da palavra. Então, você tem aqui banditismo, lembra de bandido, isso tem o ismo, que é o sufixo. Então, aqui nós vamos, sufixação número 1, banditismo. E a prefixação é quando você acrescenta um elemento antes do radical para alterar o significado da palavra original e formar uma nova palavra. Então, você tem isso aqui, ó, a partir de conhecer, né, você acrescenta, então, o prefixo, que é o que vem antes do radical, e modifica o sentido da palavra conhecer, dando ideia de negação. Então, aí, realmente, 3, 6, 4, 5, 1, 2, certo? E vamos para 3. Então, aqui é só repetindo o que estava anteriormente dito sobre hibridismo para você fixar. Marque a correta, marque 2 vezes, marque a correta cuja palavra em destaque é formada por derivação regressiva. Então, vamos lá. Derivação quer dizer que a palavra vem de outra palavra. Regressiva quer dizer que diminui, regride.
Então, o que que é isso? Diminui. A palavra primitiva vai sofrer uma subtração nela para nós formarmos uma outra palavra. E isso vai acontecer principalmente com verbo que passa a ser substantivo. Por isso, nós vamos chamar essa derivação, além de regressiva, também nós podemos chamar de deverbal. É a partir de um verbo você formando um substantivo pela diminuição nesse verbo no contexto da escrita. Então, lá, logo na letra A, você vê combate a dengue. Então, você observa que combate vem do verbo combater. Então, combate a dengue, nós estamos vendo que é um substantivo. Então, o que que eu fiz para chegar ao substantivo? A partir do verbo combater, só eliminei o R, que é marca do infinitivo, e tem uma forma que é possível de eu usar como substantivo. Isso é a derivação regressiva. Então, aqui nós temos a nossa resposta. Outros exemplos de derivação regressiva, por exemplo, do verbo pular, você forma o substantivo pulo. Então, eu já coloquei o artigo para você ver que é o substantivo, para você não confundir com a primeira pessoa do presente do indicativo. Eu pulo, tu pulas, né? Então, é o substantivo se ele veio acrescido de um artigo. O verbo pescar, por exemplo, a pesca. O verbo combater, o combater já foi ali no nosso exemplo. O verbo sonhar, então, o sonho, e assim por diante, certo? Então, vamos para a letra B. Por que que ela não foi resposta? Então, você vê que trepidação vem do verbo trepidar, mas aí, ó, não diminuiu, até aumentou, né? O sufixo são ficou maior do que simplesmente a desinência do infinitivo, R. Um covarde é incapaz. Então, incapaz veio de onde? De capaz. Então, nós estamos acrescentando o prefixo, é a derivação prefixal. João Carneiro empalideceu. Então, empalideceu veio de onde? Veio de pálido, cujo radical é pálido. Então, aí você acrescentou o prefixo e você acrescentou o sufixo, certo? Então, aqui, e foram acrescidos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, nós vamos dizer aqui, ó, que nós precisamos acrescentar prefixo e sufixo simultaneamente. Quando a gente diz isso, nós estamos dizendo que para eu formar esse verbo, empalidecer, a partir da palavra pálido, não tem como eu acrescentar só prefixo, porque não existe empalide. E nem só o sufixo, porque também não existe palideceu. Eu não posso falar João Carneiro empalide ou João Carneiro palideceu. Eu preciso dos dois ao mesmo tempo, prefixo e sufixo. Quando você formar uma palavra com prefixo e sufixo que são simultâneos, um não pode ser retirado, senão nos restará uma palavra não existente na língua portuguesa. Aí você tem uma derivação parasintética. Derivação parasintética ou parassíntese. Confere com, por exemplo, infelizmente, da palavra feliz, que já é também o radical, algumas palavras, ela já se confunde com o próprio radical, você acrescentou o prefixo in e o sufixo mente. Só que nesse contexto, se você quisesse, então, formar uma palavra a partir do radical feliz, você poderia ter crescido só o prefixo, tendo infeliz. Você poderia ter só o sufixo, tendo felizmente. Ou seja, você tem os dois, prefixo e sufixo, mas não são obrigatórios de aparecerem ali simultaneamente, certo? Ou seja, dá para eu formar uma palavra a partir de feliz usando só um dos dois afixos, certo? Então, aqui nós não temos parassíntese e sim uma derivação prefixal e
sufixal ou prefixação e sufixação, perfeito? Então, letra A respondeu a número 3 e você fica com as outras informações para alguma outra questão que venha cobrar esses outros assuntos. Questão 4. Quanto à estrutura das palavras, marque a alternativa correta. No vocábulo rodovia, há ausência de vogal de ligação. Então, já temos que saber o que é uma vogal de ligação. Então, existem vogal de ligação e consoante de ligação. O que é isso? A palavra vogal e consoante já dispensam comentários. Agora, ligação, é claro, também dispensa porque é ligar, mas ligar o quê a quê? Então, veja bem, você tem, por exemplo, a palavra café. Então, aqui você já tem a palavra e o seu radical, porque não tem como você eliminar nada aqui para falar que né, tira o para ser o café radical. Não, é café, é a palavra primitiva e já é o radical também. E aí nós vamos ter aqui mais o sufixo eiro ou eira, que você vai utilizar para formar palavras que indicam profissão ou que indicam lugar onde se põe alguma coisa. Então, eu posso formar, juntando café com eiro, eu posso formar cafeteira. Então, você observa que a letra T, a consoante T, não fazia parte nem da palavra café, nem do sufixo eira. Então, ele está aqui, a letra T, a consoante T, está aí para facilitar a pronúncia, né, na junção do radical café mais o sufixo eira. Então, ela é uma consoante de ligação. Consoante de ligação. Mas essa ligação entre radical e sufixo, ou entre um radical mais outro radical, formando uma palavra composta, pode ser feito também por vogal. Então, nós temos, por exemplo, a palavra inseto, cujo radical é inset, mais sida, que quer dizer que mata. É um sufixo que indica que mata, certo? Então, inseticida é que mata inseto. Formicida, que mata formiga. Aí, você vai escrever inseticida e você tem que aplicar um i depois do radical de inseto, e esse i não fazia parte nem do radical de inseto e nem do sufixo sida. Então, o que você tem aqui? Você tem uma vogal de ligação. Então, é interessante que você faça uma leitura dos sufixos, por exemplo, né, radicais e sufixos, para você saber que o sufixo é sida. Então, não tem como você falar que esse i fazia parte de sida e nem de inseto, que é o radical, certo? Então, pronto, vogal de ligação. Aí, voltando para a rodovia, você tem que ver que você tem ali roda mais via, ou seja, via é o lugar onde se roda, né? Onde se roda, onde nós vamos fazer a rodagem, que lembra, então, o verbo rodar, que lembra roda, né? Que vai rodar para ali, tem que ter roda. Então, você tem a palavra roda mais a palavra via. São duas palavras, são dois radicais, então é uma composição, é uma palavra composta. Só que o radical de roda é rod. E quando eu pego esse rod e vou juntar com via, apareceu um o, rodovia, que não fazia parte nem do radical e nem da primeira palavra e nem da segunda palavra via. Então, aqui você tem sim uma vogal de ligação. Vogal de ligação, perfeito? E a alternativa A disse que há ausência de vogal de ligação e nós acabamos de ver que há presença, então a alternativa A está errada. Na letra B diz que na palavra amavas, o item S é desinência nominal de número. Então, facilmente você elimina a letra B, porque você sabe que amar é verbo. Então, esse S não pode ser uma desinência nominal dentro de um verbo, né? Ele é uma desinência verbal. E então, isso aqui é verbo, você tem eu amava, tu amavas, então você vê que ele está marcando
a segunda pessoa do singular, certo? Do pretérito, que é o vá, me conta, que é pretérito imperfeito do indicativo, certo? Então, já comecei, vamos terminar. Vem do verbo amar. Eu tiro o ar, me sobra am. Então, am é o radical. O a é a vogal temática de primeira conjugação. Aí eu junto radical mais a vogal temática e tenho o tema. Então, o tema é ama. Então, o tema é o verbo pronto para receber as desinências de modo e tempo e de número e de pessoa. E o vá marca que este verbo está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Então, e é a segunda pessoa. Eu amava, tu amavas. E o S está marcando que ela está na segunda pessoa do singular. Então, o vá é uma desinência modo temporal e o final é uma desinência número pessoal. Marca que é singular, que está na segunda pessoa e é do singular. Porque quando eu chego no vós, que é o plural de tu, vai ser amáveis, certo? Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam, ok? Então, aí, toda é feita, mostrando aqui a estrutura da palavra, do verbo amavas, da forma verbal amavas. Então, a letra B está fora, não é desinência nominal e sim verbal. No vocábulo exorbitar, há apenas um afixo. Então, o que é afixo? Afixo é o prefixo e o sufixo, ou seja, prefixos e sufixos são afixos. O prefixo é um elemento que você vai afixar antes do radical e o sufixo você vai afixar depois do radical para formar uma nova palavra. Então, em exorbitar, você lembra que a palavra original vai ser órbita, cujo radical é órbite, órbite. Então, eu tenho, antes desse radical, eu tenho um elemento, que é o prefixo. Então, afixei antes do radical. Então, esse afixo aqui se chama prefixo. E depois nós temos o ar, que é formador, né, de verbo, ó, no infinitivo, mostrando que o verbo está no infinitivo. Então, você tem um afixo, que se chama prefixo, porque está antes do radical, e um que se chama sufixo, que está depois do radical. Então, ele não tem apenas um, ele tem dois afixos aqui. Eliminamos também a letra C, então a letra D tem que ser a nossa resposta. A palavra internacional, então, lembra a original aqui é nação. Então, a palavra veio lá do francês, que é nation, então, nation é nação. Eu acrescentei o inter, então, acrescentou um elemento antes do radical, então nós temos ali um prefixo. E depois nós temos um elemento que acrescentamos depois, que é o ao, que é o sufixo formador de adjetivos. E aqui diz que há dois afixos, e aqui estão eles, prefixo e sufixo, dois afixos na palavra. Perfeito? Então, letra D na número 4. A número 5 está cobrando da gente que assinalemos a alternativa correta com relação à formação de palavras por derivação regressiva. Então, entendamos o que é uma derivação regressiva. Então, a palavra regressiva nos lembra que vai diminuir, vai regredir. Então, aí você vai se lembrar que parece que foi na questão 1, nós resolvemos, resolvemos esse assunto também, né? Ou teve essa cobrança lá também. Então, derivação regressiva, que nós também podemos chamar de deverbal, é exatamente um verbo que vai se transformar em um substantivo, mas não por acréscimo de nenhum afixo, não pelo acréscimo de nenhum elemento, e sim pela retirada de uma parte dessa palavra original, que é o verbo, certo? Então, aí, o que você vai pensar? Abalar. Abalar já é o verbo
no infinitivo, então ele não está, é a palavra primitiva, daí eu formo o outros, mas aqui ele está, ou seja, a palavra primitiva está aí, então não é. Alistamento vem de alistar, então você observa que não regrediu nada, está aumentando elementos na palavra. Alistar é a mesma coisa de abalar, se o abalar não foi, o alistar também não vai. Então, agora sim, o abalo, né, quando eu falo o abalo da notícia, só para você ver que ali eu coloquei como um substantivo. O abalo da notícia trouxe danos à família. Então, em vez de eu dizer que a notícia abalou a família, eu disse que o abalo da notícia trouxe danos à família. Então, colocando esse artigo antes, abalo é um substantivo, mas você vê que para eu formar, eu simplesmente reduzi uma letra lá no verbo que deu origem a esse substantivo, certo? Então, aqui eu tenho a derivação regressiva ou deverbal. Então, na derivação regressiva, você não acrescenta nada na palavra original para formar a nova palavra, e sim você retira. Vamos ver outros exemplos aqui de derivação regressiva. Eu me lembrei que nós já falamos de pesca, já falamos de pulo lá na outra questão. Agora, eu lembrei-me de um que vale a pena dizer. Olha, ataque, o ataque. Então, você vê que vem do verbo atacar. Aí você observa que pensa assim, ó, mas aí não simplesmente tirou o R para formar o ataque. Mas você observa que aqui no QU nós só temos um fonema. Então, houve uma regressiva aqui, houve um regresso, uma diminuição na palavra. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas, e aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, houve regressão aqui. Então, o ataque também é derivação regressiva do verbo atacar. Perfeito? E vamos para 6. Marque a alternativa correta com relação à formação de palavras por derivação parassintética. Então, o que é isso? O que é parassintética? Já falamos hoje também. Precisará acrescentar a palavra prefixo mais sufixo e eles têm que ser simultâneos. Perfeito? Então, vamos lá. Você, em geral, você vai ter verbos formados por derivação parassintética, em geral. Então, só de você observar que absolutamente não é verbo e incapaz não é verbo, você já exclui. É claro que existem outras palavras, mas bem poucas, formadas por derivação parassintética, que não são verbos, mas a maioria vai ser verbo. Então, se eu já vou pela maioria, eu já desconfio da letra A e da letra B. Aí, quando eu olho para combater, eu já vejo que aqui eu só tenho o verbo original mesmo, na forma infinita dele. Então, que derivação que eu tenho ali? Nenhuma, certo? Aí, desço para a letra D, eu tenho emudecer, que me lembra a palavra mudo. Então, o radical é mude. E quando eu ponho esse E antes, é um prefixo. E quando eu coloco esse ESER depois, é o sufixo. Então, eu tenho aqui prefixo e sufixo. São simultâneos? São, porque eu não posso tirar o sufixo e ficar só emude. Não existe essa palavra na língua portuguesa. E se eu tirar o prefixo, vai ficar mudecer. Também não se registra essa palavra na língua portuguesa. Então, sim, eu preciso dos dois afixos ao mesmo tempo. Então, aí eu tenho meu exemplo de parassíntese, ou derivação parassintética. E vamos a 7. Aqui na 7 diz que, a respeito da estrutura das palavras, assinale a alternativa que esteja em desacordo com as normas gramaticais. Então, vamos lá. Desacordo. Garotos e garota, né? Há desinências nominais, então tudo bem que garoto e garota são substantivos, então se há desinências lá, elas são desinências nominais. Que indicam flexão de número, número é
singular e plural. Então, vai indicar que a palavra está no plural, por exemplo. Apenas na segunda palavra. Bom, a primeira palavra é que está no plural, a segunda está no singular. Então, tem desinência nominal de flexão de números? Sim, mas não é na segunda, é na primeira palavra. Então, letra A está fora. As palavras cafeteira e caseificada apresentam, respectivamente, consoante de ligação e vogais de ligação. Bom, quer dizer, consoante e vogal de ligação, né? Não é vogais, não. Consoante e vogal de ligação. Bom, cafeteira já não se discute, porque agora mesmo nós citamos este exemplo. Tem a letra T, que é consoante de ligação, ligando o radical café ao sufixo eria, que dá a ideia de lugar. Cafeteria, choperia, certo? Ideia de lugar. Gaseificado, então eu tenho a palavra gás e o sentido de ficar, né? Ficado aqui, quer dizer, de ficar. Algo que se tornou, tomou a forma de gás. Então, aí você tem. Ah, sim, agora eu entendi por que que tem vogais no plural. Desculpa. É porque nós vamos ter o E e o I que não fazem parte nem da palavra gás e nem da palavra ficado, que traz a ideia de se tornar gás, de algo que se tornou, que ficou gás de repente, certo? Mudou o seu estado natural para o gás. Então, o E e o I são, sim, vogais de ligação. Então, a letra B é a alternativa... Ah, não, desculpa. O que nós estamos buscando é aquela que está em desacordo. Desculpa. Então, se é em desacordo, já achamos aqui na letra A. Desculpa aí, é que eu estou ansiosa com essa prova da PM e querendo ajudar você a acertar mais, certo? Então, já achamos a que está em desacordo. Vamos ver por que que as outras continuam corretas. B, já vimos. A C, nas palavras campo e inútil, o radical coincide com a raiz. Olha, raiz e radical tem uma sutil diferença, mas é que às vezes você tem, pela origem da palavra, quando nós formos olhar a raiz, que ela tem uma perspectiva histórica, que você tem que olhar a etimologia da palavra, de onde ela veio. Então, às vezes, você vai ver que raiz não é tudo aquilo que é o radical da palavra, ou tem diferença um pouco do radical da palavra. Mas o radical é uma perspectiva atual, é o agora. Agora você tem a palavra campo e o radical é camp. Então, sim, já é. Se você for olhar para a perspectiva histórica da palavra, é camp mesmo que é a raiz. Então, aqui está certo. Aí você tem inútil, que o radical é útil. A própria palavra aqui, ó, a própria palavra útil já se confunde também com radical, certo? Não tem como você tirar nenhuma letra no útil para falar que esse é o radical. Por exemplo, você pega a palavra garoto, aí então o radical é garoto. Você pega a palavra terreno, o radical é terre, certo? Beleza. Então, você pega a palavra útil e você não retira nada, e você então já tem o radical coincidindo com a raiz. É isso mesmo. Ambas estão corretas, certo? O tema, o campo, é porque se você for olhar a perspectiva histórica da palavra, a etimologia dela, campo é esse que é o radical da palavra, que é a raiz da palavra. O tema das palavras fingidor e imperdoável é, respectivamente, finge e perdoar. Então, aí você tem que se lembrar o que é tema. Tema é o radical mais a vogal temática. A vogal temática é aquela que vem após o radical para trazer nos verbos a conjugação do verbo, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, certo? Por exemplo, fingidor, vamos ver. Se você lembrar do verbo fingir, né, que é de lá que vem, você vai ver que você tira o ir, aí você tem
o radical finge. E a vogal temática é o I. O I é a vogal temática da terceira conjugação. Então, em fingidor, se eu tiro o dor, realmente está me sobrando aqui o tema da palavra, que é o radical finge mais a vogal temática I. Então, tá certo quando diz que finge é o tema dessa palavra. O tema da palavra é a palavra pronta, ó, o tema da palavra é a palavra pronta para receber, a palavra pronta, preparada para receber as desinências, aqueles elementos que vão acrescentar outras informações àquela palavra, certo? E imperdoável, então você vai pensar no verbo perdoar. Então, se é perdoar, você tem que tirar o ar, é ar, air, ear. Então, você tira a terminação a e você tem perdo. Então, perdo é o radical. E a vogal temática é o A. Então, se eu pego perdo e o A, eu vou ter perdoar, que vai ser o tema dessa palavra. Então, B, C e D, tudo certinho. Letra A é a que está em desacordo, porque a desinência de número plural veio na primeira e não na segunda palavra. Questão 8. Opção que apresenta uma palavra formada por redução. Então, veja, a própria palavra já te avisa o que é. Redução é diminuir. Então, é uma palavra que sofre diminuição, mas sem alterar o entendimento. Você compreende mesmo com ela reduzida. De acordo com o levantamento, 20% dos jovens de 16 e 17 anos costumam dirigir carros e motos, mesmo sem ter idade legal. Olha, a palavra original não é moto, a palavra original é motocicleta, mas nós falamos moto diariamente, então nós estamos utilizando ali uma redução, que não atrapalha o entendimento da palavra. A mesma coisa acontece quando falamos cinema, que vem da palavra cinematógrafo, certo? E já tem até a redução também para cine, né? Mas então, cinema já é uma redução, certo? Então, é isso que é redução. Quando você tem uma parte da palavra apenas que não interfere na compreensão dessa palavra, certo? Mais uma aqui que eu me lembrei é fotografia. Nós não falamos fotografia, só falamos foto. Todo mundo entende, mas tem que se lembrar que é redução da palavra fotografia, perfeito? E assim por diante. Então, já sabemos que a letra A é a nossa resposta, nas demais não tem nenhuma palavra reduzida para dizer assim, tinha duas respostas. Por exemplo, chamaram-me especial atenção os dados da pesquisa, o Jovem e o Trânsito, realizada pelo IBOP em abril do ano passado e divulgada em setembro. Podemos elencar dezenas de justificativas para tal comportamento. Também é certo que o cumprimento das exigências burocráticas consubstanciadas nas provas dos DETRANs, bom, então, olha, DETRAN não é uma redução e sim sigla, né? Assim como o IBOP. Então, sim, redução, foi só na letra A, então está tudo certinho a questão. Se todos nos amássemos, o mundo seria melhor. Então, o que a banca está querendo aqui? Considerando o verbo em destaque, amássemos, a falha na análise estrutural em. Então, veja bem, de onde vem a forma verbal amássemos? Vem do verbo amar. Para eu chegar ao radical, eu tiro essa terminação ar, er ou ir dos verbos. Então, tem o radical aqui no ame. E aqui falou que ame é o radical, então, perfeito. A letra A está correta. Agora, depois do radical, o que é que nós combinamos que a gente tem? A vogal temática. Essa aqui marca que ele é da primeira conjugação. Bom, então, e se eu junto radical mais vogal temática, o que é que nós falamos agora mesmo que a gente tem? A gente tem o tema, que é
o verbo pronto para receber as desinências. Olha que beleza, aqui a banca até já colocou entre parênteses, o radical mais vogal temática. Então, certinho, a letra B também. O se é a raiz. Nós sabemos, falamos agora mesmo que às vezes raiz se confunde com o radical. Então, não tem nada a ver com o se ser raiz. Aqui nós temos a falha, a falha na análise estrutural. Esse SSE é uma desinência modo temporal, ou seja, indica que o verbo está em qual tempo? No pretérito imperfeito, de qual modo? Do subjuntivo. Do subjuntivo. Veja bem a hipótese, a possibilidade e não a afirmação certa desse ato de amar. E olha, se todos nos amássemos, o mundo seria melhor. Então, quer dizer que está apenas colocando uma hipótese para o verbo, para o mundo ser melhor. Então, aí nós temos o subjuntivo, certo? Então, é uma hipótese numa perspectiva de passado para que aconteça um futuro, certo? Ou seja, esse futuro do pretérito com o qual o pretérito imperfeito do subjuntivo se correlaciona corretamente na frase, ó, é futuro do pretérito do modo indicativo. Então, quer dizer que esses dois tempos verbais se correlacionam corretamente nas frases. E é por isso que esse aqui se chama futuro do pretérito, porque para isso aqui acontecer, quer dizer, o mundo ser melhor, para isso acontecer, então isso é futuro, ainda vai acontecer. Mas tem que acontecer algo antes, que é nós nos amarmos mais. Então, quando essa perspectiva que viesse a acontecer, essa já tinha que ter acontecido ou estar acontecendo. Então, acontecer primeiro é a possibilidade de o mundo ser melhor. Então, primeiro tem que vir essa aqui. Por isso que ela é uma condição na perspectiva de um passado, porque ela tem que acontecer primeiro para que aconteça esse futuro aí. Perfeito? Então, a letra C aqui tem erro, porque o mos é desinência número pessoal. Se eu falo canto, ó, ele canta. Não, eu canto. Agora, quando você fala nós cantamos, então você observa que há a diferença que houve aqui da primeira pessoa do singular, canto, para a primeira pessoa do plural, cantamos, é esse mos que marca. Então, ela é uma desinência número pessoal, marca que é o plural, e marca que é a primeira pessoa, número pessoal. Então, certinha esta também, ok? Questão 10. Marque a única alternativa em que a formação das palavras se deu por derivação. Ou seja, você não vai encontrar ali dois radicais, mas você poderá encontrar prefixo ou sufixo, ou ainda os dois afixos. Mas também você pode encontrar uma palavra que sofreu diminuição, né? Que foi produzida pela diminuição de uma outra, que é quando nós cortamos alguma coisa no verbo para nós usarmos com a forma de substantivo. Então, pode também ter sido por uma diminuição, certo? Sem contar ainda que nós temos outras formações de palavras, que nós temos formação de palavras por redução, né, também, só porque aqui a banca está nos cobrando especificamente derivação. Então, quando eu olho para pedraria, eu lembro de pedra, primeiramente. Então, quer dizer que pedraria, sim, é formada por derivação, veio de pedra e é derivação sufixal. Quando eu olho para somente, eu lembro do só, né, e do mente, que é um sufixo adverbial, então, sim, é formado por derivação sufixal. O mente é um sufixo adverbial. Quando eu olho para ajuda, eu lembro de ajudar. Eu não encontro prefixo
e nem sufixo aqui, mas eu lembro que nós tiramos esse R, tivemos ajuda, simplesmente que eu posso utilizar como um substantivo. A ajuda foi importante. Então, eu acho que nós já temos o gabarito, não é? Tá tudo certo na letra A. Todas são formadas por derivação. As duas primeiras por sufixação e a terceira por derivação regressiva. Agora, em fidalgo, você tem o seguinte raciocínio. A palavra nasceu destas três, olha, filho de algo. Filho de algo queria dizer assim, ó, filho de alguém importante. Então, ele é um fidalgo, certo? Então, misturou filho mais de e mais algo. Então, você tem aqui uma composição por aglutinação. Vinagre e embora são a mesma coisa. É vinho mais acre, que lembra azedo, que significa azedo. Então, vinho acre, vinho acre, vinho acre virou vinagre, composição por aglutinação. E o embora quer dizer em mais boa mais hora. Então, você ia dizer assim, ó, vamos em boa hora, né? Quer dizer, que era uma boa hora para irmos, certo? Não ia acontecer nada de ruim, estávamos protegidos, vamos em boa hora. E com o passar do tempo, isso se junta e vira apenas o nosso embora de hoje, uma composição por aglutinação. Vai e vem, você está vendo que tem duas palavras, então também é composição, mas não houve alteração de fonemas, não houve alteração fonética, então é a composição por justaposição. Bem-querer a mesma coisa, sexta-feira a mesma coisa, composição por justaposição. Planalto também é composição, você está vendo, é plano mais alto, só que por aglutinação, porque o fonema de o de plano desapareceu, né? Então aglutinou aqui, então nós temos composição por aglutinação. É troco, né? Troco ou troco, por exemplo, se você pensar em troco, do verbo trocar, mas se você pensa em troco, aí vem de trocar, sim, mas então nós temos o quê? Uma derivação regressiva, mas a primeira já não é, né? E o zumbi, nós temos a palavra primitiva sem nem acréscimo, nem retirada de nada. Portanto, letra A é o que nós estávamos buscando. E fiquemos aqui por agora, mas eu espero você na próxima aula para nós continuarmos revisando os itens do nosso edital. Até lá, se Deus quiser.